Sejam muito bem-vindos, gente! Esse é mais um episódio da nossa série incrível que nós estamos fazendo, Papo Sério. Hoje, o nosso tema será traumas e você é muito bem-vindo à nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre traumas de infâncias que interferem na vida adulta e nós vamos hoje ter um convidado muito especial que é o Dr. Cláudio Paiva, que é um psicanalista excelente, é um amigo incrível, um músico exemplar, pai de família, um cara muito incrível e vocês vão gostar muito de conhecer. Na noite de hoje eu já quero pedir, como de costume, que enquanto eu canto a primeira canção, você já vai compartilhando com seus amigos aí, com o máximo de pessoas que você puder, para que nós possamos hoje conversar sobre esse tema sério e muito importante, que nós vamos falar sobre traumas. Nós vamos falar sobre traumas emocionais, nós vamos falar sobre traumas da infância que interferem na vida adulta e eu tenho certeza que talvez o tema de live que você estava precisando para nós conversarmos no dia de hoje, ok? Enquanto eu canto essa canção, você tem a missão de compartilhar com o máximo de pessoas que você puder para que a gente esteja juntinho aqui quando o Dr. Cláudio entrar e conversar com a gente sobre traumas, que é o tema do nosso terceiro episódio da nossa série Papo Sério. Aumenta minha fé, revela quem és, tu és o Emmanuel, por mim se entregou, nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu vou e mais me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, pulsa meu coração, meu derramar de amor me faz dançar. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória. Oh! Sejam muito bem-vindos, você que está chegando agora. Nós estamos hoje no terceiro episódio da nossa série Papo Sério e hoje nós vamos falar sobre traumas. Nós vamos falar sobre traumas de infância que interferem na vida adulta. Nós vamos falar sobre várias situações que geram traumas e a gente vai conversar com o meu querido amigo Dr. Cláudio Paiva, ele que é um cara incrível e nós vamos conversar com ele agora. Deixa eu só pegar a ficha aqui, só um minutinho, não vai embora. A ficha ficou aqui de lado, já peguei aqui e eu já vou mandar o convite para o Dr. Cláudio para ele entrar participando com a gente aqui e você já vai participando também, encaminhando para os seus amigos para que eles possam participar e interagir conosco na live de hoje. Hoje o tema é trauma. Nós vamos falar sobre traumas de infância que interferem na vida adulta, ok? Vamos lá?
Hoje eu vou dar uma pincelada aqui sobre o nosso convidado entrevistado de hoje. Ele é casado, pai de 3 filhos, residente em Guarapari. Dr. Cláudio Paiva é declaradamente cristão, filiado à denominação metodista wesleyana em Praia do Morro, e também, sendo assim, é patriota e defensor da família. Na esfera profissional, Dr. Cláudio Paiva é terapeuta de crise, psicanalista clínico, sexólogo, coach life, consultor em RH, além de hipnólogo ericksoniano. Olha que chique, hipnólogo ericksoniano. Eu achei muito chique essa palavra. É o Dr. Cláudio Paiva, já mandei o convite para ele. E ele vai participar conosco para falarmos sobre esse tema, traumas. Nós vamos conversar muito sobre isso. Doutor, meu amigo, seja muito bem-vindo. Você está muito chique, hein? Ah, pai, para falar com você tem que estar chique, né? Que isso. Tudo bem, Luan? Pai do Senhor. Graças, Pai, seja muito bem-vindo. E eu quero já, de início, agradecer demais pelo senhor ter tirado um tempinho da sua vida, que eu sei que é corrida, para poder compartilhar com a gente, essa galera aí, a sua experiência e as suas recomendações profissionais. E como amigo, eu fico muito honrado por saber que eu posso contar com o senhor e o senhor está aqui participando com a gente, viu? Você não imagina a minha satisfação de estar falando com você. Primeiro que eu sou seu fã, né? Ah. Musicalmente, eu acho que eu falo até com a minha esposa aqui, eu acho que você tem assim uma espiritualização muito forte. Amém. Dom, talento, transformou isso tudo, isso aí. Eu também ministrei muita coisa na área da música de Cachoeira Itapemirim. Eu sou oriundo do Rio de Janeiro e morei por muito tempo em Cachoeira Itapemirim. E aí eu participei da Igreja Batista, da Segunda Igreja Batista. Sim. Tive uma banda chamada Jovens de Cristo aí em Cachoeira Itapemirim. A gente viajava o estado todo, tinha ônibus. A gente, assim, meio futurista naquela época, né? Sim. Eu sou oriundo do Rebanhão, sou amigo do pessoal do Rebanhão, tocamos junto algumas vezes, né? Uhum. E eu gosto muito de falar sobre isso, sobre a minha vida profissional. Eu tive uma vida profissional em Cachoeiro aí na Itapemirim. Comecei na Itapemirim lavando banheiro de ônibus com muito garbo, né? Muito feliz por terem me dado essa oportunidade, meu primeiro emprego aí. E a gente foi crescendo na empresa e chegamos a um cargo de diretoria e saímos para montar. Além disso, eu sou consultor empresarial. Eu organizo a empresa na área de recursos humanos, na área de custo, formação de preço de vendas, finanças, contas a pagar, contas a receber. Então, a gente tem algumas formações nessa área aí, mas eu gosto mesmo é de consultório. Já deu para ver que pelo currículo do homem o peso é grande. A live hoje é difícil carregar, porque o homem é bom. Tudo é para honra e glória lá de cima, de Deus, que a ele toda a honra e toda a glória. Então é tranquilo. Amém, meu amigo, amém. Muito obrigado, viu? Para darmos início, então, tem uma galerinha que vai interagir muito com a gente também. E esse projeto é um projeto que nasceu do meu coração, que passou do âmbito da esfera religiosa para uma realidade profissional. Legal. Com esse projeto é desmistificar alguns mitos, né? Porque nem tudo a gente pode espiritualizar, porque Deus também deixou algumas ajudas, as ajudas científicas também a gente precisa recorrê-las. Claro que a fé é a base de tudo, a gente precisa de crer, mas a gente também tem outros recursos para poder recorrermos também. E como hoje a gente vive uma realidade que a globalização mudou bastante, essa questão de doenças emocionais, essas coisas que estão em alta na nossa atualidade, por conta de relacionamentos, situações que nós vivemos, aí eu pensei, eu vou chamar os meus amigos para a gente esclarecer algumas coisas, desmistificar alguns mitos e trazer à tona algumas verdades que precisam ser ouvidas, né? Então, legal. Popularmente, a gente sabe que traumas são problemas, né, causados através de experiências dolorosas que nós sofremos. Mas para início já, para começo de tudo, aos olhos da psicanálise, para a psicanálise, o que é realmente um trauma? Bom, o Rudinei Geiger entrou aí agora, um grande amigo nosso aqui de Guarapari, um forte abraço para ele. E o trauma ele se divide em 2 etapas
onde é a origem de todo o processo. É o trauma do corpo e o trauma dos seus sentimentos. Por Uhum. exemplo, eu tenho uma batida de carro, automaticamente eu crio um trauma, né, no meu corpo, me machuco, isso tudo, porque nós não fomos projetados para sentir dor. Nós Sim. fomos projetados para duas coisas, ter sucesso e ser feliz. Quando eu fracasso, eu tenho trauma. Quando eu sou infeliz, eu tenho trauma. Então, quando acontece alguma coisa ruim comigo, automaticamente o meu inconsciente primário, ele elabora um mecanismo de defesa. O trauma é um mecanismo de defesa. E o trauma, quando ele é internalizado, ele causa doenças psicossomáticas que vão se multiplicar por uma série de doenças traumáticas, psoríase, otite, labirintite, um monte de doenças que são os traumas do corpo, tá certo? Não são os traumas sentimentais, são traumas do corpo que vão aflorar isso aí na nossa vida cotidiana. Então, o trauma é o trauma emocional e o trauma do nosso corpo. Então, isso aí a gente já consegue separar que existem, então, vários tipos de traumas, né? Sim, sim, uma série de traumas na nossa vida. Eu trabalho com a terapia há 25 anos, né? Então a gente recebe trauma de tudo quanto é jeito. Eu quero dizer para você que está me assistindo o seguinte: você não escapou de um trauma. Todos nós temos traumas. Só que umas pessoas, eles sofrem com o trauma. Eles transformam o trauma num mecanismo de defesa muito forte. E eu falo nas minhas palestras o seguinte: quanto maior a resistência, maior a quebradura. Por que a bomba atômica é a bomba atômica? Porque ela resiste ao núcleo. O núcleo que explode. Então, quanto mais eu tenho resistência, quanto mais eu me seguro nos meus traumas, mais sofrimento eu tenho. Já viu aquela pessoa? Eu tenho uma tia que ela fala pelos cotovelos. Ela não tem trauma. Ela solta a carrapeta, ela vai, solta o que tem que falar, o que ela tiver de falar, ela aperta aquela tecla que você conhece, que depois eu vou explicar para o pessoal, e solta mesmo. Então, ela não guarda nada. Mas aquela pessoa que é o Bob Esponja, que recebeu lá aquele trauma do nascimento, houve uma rejeição por parte da mãe, porque às vezes uma mãe de 15, 16 anos, quando fica grávida, o que acontece? O marido ou a pessoa vai para cima, por que você ficou grávida? Considera, agora não é a hora, a gente não tem condição. E automaticamente o feto ele recebe todas essas informações traumáticas e transforma esse trauma numa rejeição, que é um dos maiores traumas da infância. É a rejeição. O trauma uterino, o trauma da primeira infância, da segunda infância, da terceira infância, da pré-adolescência, da adolescência e do adulto. Então você tem trauma a vida toda. Pode ficar tranquilo, se você não tem, vai ter ainda. Pode ficar tranquilo. Maravilhoso. Já viu que não tem como fugir, né, gente? Não tem como fugir. E já nessa introdução aí, né? A Bíblia fala que no mundo tereis aflição. Eu acho que essa aflição tinha que ter... No mundo tereis trauma. Traumas, né? Maravilhoso. Nós vamos falar também, o senhor falou sobre a cronologia, né? De primeira infância, segunda infância. Sim. O senhor abordou um pouco sobre essa cronologia, mas eu vou fazer uma pergunta que ela é um pouco generalizada, eu sei que no contexto ela é um pouco errada, mas o senhor pode ter a liberdade de desmembrar isso mediante Sim. a diferenciação dos traumas que existem. Mas como que eu consigo identificar que eu realmente tenho um trauma específico que ele prejudica e põe em risco de verdade? Olha só, os traumas estão ligados às nossas lembranças. E o trauma, quando ele dói, ele tem que ser tratado. Eu, por exemplo, eu tenho trauma de infância. Eu vim de uma família muito pobre, entendeu? Eu morei em favela, no Rio de Janeiro, né? Eu vim de uma família assim, que o meu pai trabalhava para sustentar. O primeiro dólar que eu vi na minha vida foi minha mãe, que é dólar, né? Perguntaram para qual a sua profissão? Dólar. Então foi o primeiro dólar que eu vi na minha vida. Entendi. Então, às vezes, eu tenho trauma. Por exemplo, eu tive trauma de alimentação, né? Quer dizer, eu via meus primos comendo alguma coisa. Primeira vez que eu vi os churros na minha vida, eu nunca tinha comido churros, eu tinha uns 8 para 9 anos, eu vi um primo meu comendo churros, eu fiquei interessado, que negócio é esse, né?
E hoje, quando eu me traumatizei com churros. Eu passo numa barraquinha de churros, eu tenho que comer um churros. Isso é trauma. Só que ele não me traz sofrimento. Por que, Entendi. que ele não me traz sofrimento? Porque eu hoje tenho condição de comer os churros e eu tenho aquela lembrança dos churros lá atrás que não me traz sofrimento. Agora, se me trouxesse sofrimento, eu, por exemplo, eu tive um trauma muito forte de uma brincadeira que meu pai fazia. Antigamente tinha umas brincadeiras assim, encontrei na lata do lixo lá no hospital, entendeu? Já ouviu falar nessas brincadeiras sem graça? Já, E já. o meu pai, eu tinha 8 anos, para 7 para 8 anos, ele fez esse tipo de brincadeira. E eu tive resistência com meu pai até os 30 anos de idade. Uau. Por quê? Eu tinha o distanciamento dele por causa do trauma. Não é que eu deixava de amar, eu amava meu pai. Só que essa brincadeira fez com que eu criasse com ele uma barreira, uma resistência. E essa resistência ela foi quebrada a partir do momento que eu fiz um curso onde eu fiz uma regressão, hipnose, e descobri que essa barreira me distanciava do meu pai. Então isso aconteceu com 8 anos de idade. Eu fiz uma regressão até 8 anos de idade e vi isso acontecer. Porque o pessoal pensa que regressão é nova era. Regressão é uma técnica terapêutica que faz que você não sofra com os traumas. Você não esquece do trauma. Você tem que estar bem claro na cabecinha do pessoal que está vendo aí, entendeu, Luan? Você não esquece do trauma. Ele não te traz sofrimento. Aí você vive feliz. Aí você consegue desvencilhar essa dor do trauma, tá certo? E aí você vive feliz. Existe uma aceitabilidade do inconsciente primário daquele fato que aconteceu, que meu pai fez uma brincadeira que não era verdade. Para mim virou uma verdade, mas para ele não era verdade, era uma brincadeira, mas me traumatizou. Então, nós temos que entender muito bem isso, porque às vezes as pessoas pensam que elas são traumatizadas, mas elas são cercadas de pessoas imbecis, idiotas, que ficam colocando coisa na cabeça dela, dizendo que ela não faz, que ela não nasceu para isso, é uma fracassada. E a pessoa vai acreditando, vai acreditando. Então não precisa de terapeuta, ela precisa se afastar dos idiotas. Uau. Muito grosso. Aqui é rasgado, tá? Não tem conversa, não. Maravilhoso. Então, deixando claro em pauta aqui uma verdade. Não tem como deletar um trauma na cabeça. Só que Não. é possível não Aí é amnésia. Aí é aquele amnésia. truque, né? Se você deletar, é amnésia. Entendi. Quando você lembra do trauma e o trauma não te traz sofrimento, você está curado. Sim. Por isso que tem que fazer a terapia. A terapia é a busca daquilo que me constrange, aquilo que me machuca, aquilo que faz me sentir dor emocional. Tá certo? O psicólogo, ele trabalha o trauma do cotidiano. Por exemplo, você foi assaltado, você criou um trauma na sua cabeça. Qualquer pessoa que fizer um movimento assim, você é um revólver. A pessoa pegou um negócio assim, tá armado. Ele criou na cabeça dele uma memória celular de qualquer material, um revólver. Então, isso é um trauma psicológico. A gente trabalha isso no consultório também. Existe o trauma de infância, que também é trabalhado, tá certo? O trauma do estupro, né? Existe o trauma entre as mulheres, que é um negócio assim, é um fenômeno para as mulheres. As mulheres, quando elas têm um problema de relacionamento e elas são frustradas nos seus relacionamentos, todos os homens, nenhum homem vale nada. Ela classifica todo mundo, aí ela não é feliz porque ela acha que a felicidade dela está com o homem. A felicidade dela não está com o homem, está com ela. Eu não faço ninguém feliz. Eu somo a minha felicidade com a minha esposa. Né? Eu não tenho essa capacidade de me fazer feliz, de fazer o outro feliz. Eu tenho a capacidade de me fazer feliz. Então é um negócio que a gente ficaria aqui a noite toda alinhando, porque são coisas de várias pontas. Né? Então, se eu tenho um trauma que me traz sofrimento, eu tenho que procurar ajuda. Porque ele vai desencadear um monte de coisa. Vai desencadear, primeiramente, fobia. A fobia é um trauma oriundo de traumas não curados, ou não evidenciados, ou não vivenciados. Aí eu crio medo de tudo. Tenho medo de tudo.
Olha, eu tratei de um camarada no consultório que ele tinha trauma de altura. Sabe por que que nós descobrimos? Que o pai dele jogava ele para cima, bem para cima, e ele meteu a cabeça lá em cima no teto. Quando Quando criança. ele desceu, ó, ele tinha 4 anos. Quando ele desceu, ele desceu desmaiado. E essa memória celular ficou. Então ele tinha aquele. Quando subia no elevador, ele. Quando descia, aquele momento que eles jogaram ele para cima, ele desencadeou um trauma de altura, chama-se claustrofobia, é o trauma de altura, entendeu? E ele ficou doente por muito tempo com trauma de fobia. Eu levei ele para o consultório, nós fizemos um trabalho com ele, fizemos uma regressão. Quando chegou no 4 anos, ele começou a chorar. Você regride na idade. Quando ele chegou de 4 anos, começou a chorar porque ele tinha sido jogado para cima. O que está acontecendo? Meu pai me jogou para cima. O que me aconteceu? Eu meti a cabeça no teto e desmaiei. Aí eu falei, opa, aí está o seu trauma de altura. Acabou a fobia dele. Uau! Que Eu, incrível! eu trato de pessoas, elas são gagas. Ninguém nasce gago, ele se transforma num gago. Ele não nasce gago. Ele não chora. Ele chora. Ele não chora. Pum, 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 né? O trauma da gagueira ela vai apresentando a partir do momento da sua fala. Se você tiver um fonoaudiólogo junto com o terapeuta, você consegue eliminar o seu trauma da gagueira. Por Uau! que quando você canta você não é gago? Exatamente. Por que que um gago quando canta não gagueja? Ó, eu tinha um radialista em Cachoeira chamado JR, da Igreja Presbiteriana. Ele é um pastor maravilhoso. Ele é presbiteriano, JR, Júnior, né? Everaldo Júnior. O pai dele foi até gerente do banco aí. O Everaldo Júnior era locutor de rádio. Ele era gago. Só que quando ele chegava diante do microfone, ele entrava na área do cérebro, do hipocampo dele, da fala, e ele deixava de ser gago. Olha que coisa interessante. Então, o nosso cérebro é um universo, Luan, é um universo a ser descoberto, sabe? É um universo muito grande. Então, os traumas, eles têm cura, sim. Você tem que detectar, encontrar um grande profissional, um bom profissional, que conheça a matéria para que você possa se curar. Uau! Incrível! Incrível! E eu até E sinto, a gente fica até surpreso, né? né? Porque são coisas que assim, a gente não. Se Não a gente sabe, né? não faz noção que isso vem de todo um histórico, de uma linha, de uma situação. Eu Uau! estou escrevendo um livro no divã com Cláudio Paiva. Eu vou contar todos esses fatos. Você compraria esse livro? Ah, mas com certeza. Então, todos os fatos que acontecem dentro de consultório, sem falar o nome das pessoas. Os Sim. traumas, as recuperações, gagueira, entendeu? Trauma de sexualidade. Você sabia que tem trauma de espiritualidade? Sim. O cara se aborrece na igreja com o pastor, para ele crente não vale nada. Ele traumatizou o evangelho nele. É verdade. O evangelho para ele acabou naquele momento. Quando Exatamente. ele ouve alguma coisa que o pastor fala e não agrada a ele, né? As pessoas gostam muito de ser agradadas, né? Porque quando você... E lá no consultório, eu desagrado direto. Eu desagrado com força. Eu não quero nem saber. Entendeu? Quem tem filho barbado é gato, cachorro e foca. Se você entrou lá dentro, você tem que estar preparado para tudo. Entendeu? Eu falo com meus pacientes, eles morrem de rir, que eu sou um cara muito brincalhão. Falo, ó, quer beijinho, beijinho é na Xuxa, na Record 10 horas. Aqui é pau-pau. Lá dentro, ó, para você enfrentar os seus traumas. Agora, doutor, vamos lá. É muito Vamos lá. bom. Esse assunto é É muito. muita coisa. Não, esse assunto é muito bom. O senhor é a pessoa certa para isso. Mas vamos lá. Na linha de pensamento, de acordo com o Freud, se eu não me engano, o trauma ele é concebido tipo como um corpo estranho que se aloja no psiquismo do sujeito, né? Se eu tiver errado, o senhor pode me corrigir. Sim, E com sim. isso vai desestabilizar, né, as economias da psique da pessoa. Aí com isso ele vai perceber, aí eu tirei até uma referenciazinha sobre essa linha de pensamento dele, que é mais ou menos assim, com isso Freud percebe que possíveis abusos ocorridos na infância geram sintomas histéricos ou traumas sexuais. Baseado nessa linha de pensamento, dessa concepção freudiana e também de tudo que o senhor já falou aí,
A pergunta ela é bem simples. Por mais que se tenha os meios de tratamento, os meios de buscar a regressão, mesmo assim, existem alguns tipos de traumas adquiridos através de abusos lá na infância. Eles são irreversíveis ou todo trauma é reversível? É solucionado? Olha só, todo trauma é reversível. Todo trauma é reversível. Você tem que trabalhar o trauma. Você Sim. tem que entender por que que aconteceu aquilo. Foi um momento de desespero, um momento de loucura, um momento de bebedice, porque acontece muito estupro no momento que você bebe, que você usa droga, aí você... acontece isso muito, tá? No momento do inconsciente, você não está nem conscientemente acontecendo isso com você. E a pessoa que estupra, ela é uma pessoa que ela ultrapassa os limites da confiança. Toda pessoa que é estuprada, ela tem um trauma sexual. Ela Sim. tem um trauma sexual. Ela tem dificuldade de relacionamento, ela tem dificuldade de confiança, de ter prazer. Porque Deus projetou a gente para ter prazer. Tá? Deus não projetou a gente para sofrer. Quando eu sou vilipendiado, quando eu sou cortado, esse cordão umbilical, que isso me traz dor, eu tenho que trabalhar essa dor, tá certo? Não quer dizer, hoje, por exemplo, eu trabalho no consultório meninas que são lésbicas porque elas foram estupradas e acham que o homem não vale nada, então eu vou me relacionar com uma mulher que a mulher é melhor. Você entendeu? É a fala delas, Sim. certo? Então, o camarada teve um relacionamento feminino, teve um trauma, foi traído, e eu vou me relacionar com outro homem porque o homem é mais confiável. Isso acontece, isso 24 horas por dia, tá certo? O problema todo do trauma sexual é você prender ele. Porque quando você solta, é igual uma cachoeira que ela arrebenta ali a sua estrutura de prisão, ela vai fazendo uma desgrama lá para baixo, vai arrebentando tudo. Você tem que vivenciar isso, trabalhar, falar isso, não ter vergonha de falar que você foi estuprado, que você foi se viciado, vilipendiado. Existe uma diferença de estupro e ser se viciado, vilipendiado. Quer dizer, utiliza as ferramentas da sexualidade sem penetração, sem essas coisas, Sim. entendeu? Então, isso tudo você tem que enfrentar. Se você não enfrentar, você não vai saber o tamanho da profundidade que isso está na sua vida. E você deixa de ser feliz por isso. Porque quando você é estuprado, que é interessante, quem se sente culpado? Quem foi estuprado. É a vítima. Não é vítima. Pô, você é vítima, você vai se sentir culpado de quê? Você nem sabia disso, o que ia acontecer? Mas não, aí isso vai mexer com a minha masculinidade, isso vai mexer com o meu ego, e eu vou ver outra pessoa que fez isso. A pessoa às vezes nem lembra mais disso, mas você não. Você fica com essa marca, com essa peste aí na sua vida, a vida toda. Se você não procurar isso, resolver, você não vai ser feliz com ninguém, cara. As pessoas que têm esses traumas, eles não são felizes no relacionamento. Tem vários namora várias meninas e não, nenhuma delas satisfaz, sabe por quê? Porque a sexualidade dele está presa lá atrás, lá no vilipêndio, lá no estupro, lá no acontecimento, né? Então, se você se soltar dessas amarras, você é feliz. Eu não tive culpa disso, eu fui vítima. O que eu tenho que fazer? Procurar um profissional, abrir o meu jogo com ele, falar com ele, ó, aconteceu isso comigo, vamos trabalhar para que você possa esquecer a dor, não o trauma, esquecer a dor. E quando você trabalha o trauma e a dor, você volta lá no dia que aconteceu o fato, você lembra de tudo de novo. Aí é um Deus nos acuda, tá? Você volta lá no momento que você foi estuprado, você lembra do local, tudo, lembra de tudo. Aí aquilo você apaga da sua mente e dali para frente a sua vida é uma vida diferente. Isso é Uau, real. incrível. Várias situações, como o senhor bem disse desde o início, elas acarretam, né, esses problemas traumáticos que a gente vai carregar ao longo da nossa vida. Alguns, alguns não, aqueles que nós
curamos, resolvemos, nós conseguimos lidar sem sentir dor, mas aqueles que nós ignoramos, rejeitamos ou preferimos não dar muito ouvido, eles são os que trazem consequências até mesmo talvez físicas, né? Como o senhor disse aí. É o que eu falei para você. Falei para você agora aí, para os telespectadores aí. Quanto mais você retém, maior o estrondo. Sim. Esse é o trauma, não se bota debaixo do tapete. Trauma se enfrenta. E a maioria das pessoas vão colocando debaixo do tapete, vão colocando debaixo do tapete. Chega numa hora que ele não consegue lidar com aquilo sozinho. O que ele vai fazer? Vai entrar nas drogas para poder esquecer, vai beber para poder esquecer, vai viver um sexo exacerbado de forma... Vai se relacionar com a prostituta, porque a prostituta vai ensinar tudo para ele. Então, a vida dele vira um inferno. Por quê? Porque ele não enfrenta o trauma. O trauma foi feito para ser enfrentado. Mas, às vezes, não dá para você enfrentar sozinho. Tá certo? Você tem que ter um profissional do seu lado para que ele... Eu sou sexólogo, eu trabalho nessa área, eu me pós-graduei e doutorei nessa área. Então, quando eu enfrento a minha sexualidade, tranquilo. Lá no consultório se eu fosse contar aqui, tem traumas que até Deus duvida, porque Deus não duvida, né? É o ditado, né? Sim. Mas é inacreditável o camarada ter um trauma desse. Entendeu? A zoofilia. A zoofilia é um trauma muito grande que as pessoas têm. Que entendeu? É comum de ter, né? No caso. É comum de ter, é comum. É comum ter zoofilia. Entendeu? Então, por exemplo, as fantasias. É comum a pessoa ter fantasia. Entendeu? Só que quando sai do controle, automaticamente você exacerba a sua sexualidade e você põe tudo a perder. Porque o sexo não foi criado para isso. Sim. Foi criado para procriar, para você ter prazer, para você dormir tranquilo, para você relaxar. Então, não foi feito como se fosse um castigo. Não é um castigo. Entendeu? Então, a pessoa leva a sexualidade para o trauma e transforma a sexualidade no castigo. Interessante. O senhor falou sobre algumas fases da primeira infância, segunda infância, adolescência. Algumas situações que o senhor falou a respeito que elas vão ocasionar e gerar alguns... Tá falhando, falhou. Tá me ouvindo bem agora? Agora tô. Acho que Repita, por favor. Deu uma interferência, acho que passou um carro e interfere na conexão. Seguindo a linha do que nós estamos falando, de situações que geram traumas, o senhor comentou sobre acidentes, a violência sexual, o senhor falou sobre o aborto também, mudanças, né, drásticas na vida da gente que acontecem, fins de relacionamentos tóxicos e por aí, enfim, perda de gente querida, essas coisas assim. Voltando, fazendo essa questão da regressão e voltando a essa questão de primeira, segunda infância, partindo do Gênesis, né, do começo de tudo, quando o senhor diz que o feto recebe informação de rejeição da mãe por conta da rejeição, a gente vai ver pela formação humana que isso é muito profundo, e isso é muito até complexo de entender, e o senhor vai ter todo o tempo para poder explicar isso com toda a verdade possível. Como esse feto ele retém essa informação, mesmo sendo inconsciente e tendo ali, não desenvolvida por completo, vamos dizer assim, a sua consciência. Ou já acontece mesmo ele quando feto, a primeira coisa que se desenvolve é a consciência, a memória. Eu queria que o senhor explicasse isso um pouco mais detalhadamente. Olha só, a criança ela recebe informação genética, porque a criança, ela ouve. Mesmo que seja no feto, ela tem um sentimento. E quando a mãe ela sofre um trauma, o que acontece com o útero? Aperta. Opa! O que houve aí? E a criança, ela é gerada dentro desse aperto. Automaticamente, o que acontece com o inconsciente primário dela, com a cabeça dela? Vai criando barreiras. Sim. Vai criando barreiras. Então, tem que tomar muito cuidado com o que você fala a partir do 3, 4, 5 meses. O que você fala? Tem algumas técnicas que utiliza, as técnicas musicais para a criança, já viu? Sim. A mãe canta para o bebê. E quando o bebê nasce,
Quando ele fica com certa idade, eu falei, já ouvi essa música. E ouviu mesmo. Eu já ouvi essa música. E ele ouviu, porque a mãe cantava para ele. Então, além dele receber essa informação genética, além dele receber essa informação uterina, porque ele está ligado pelo cordão umbilical. Sim. A batida do coração da mãe, ele ouve. O que a mãe fala, a criança ouve. A ciência já comprovou isso, não é conversa viada minha, não. Entendeu? Então, por exemplo, a mãe toma abortivo, né? O abortivo tem que ser tomado do primeiro mês, da primeira semana até a oitava semana. A 12ª semana. Entendeu? A partir daí, aí é mais complicado. Então, o que acontece com o útero? O útero faz isso aqui, ó. Ele expele. Ele joga para fora. Tá certo? Sim. Aquilo ali é um tapa na cara do feto. Não quero você. Sai fora daqui. Você é indesejável. Eu não te amo. E vai jogando automaticamente. Isso, quando a criança nasce, ela já nasce com um processo de rejeição. Já nasce com trauma. Entendeu? E essa criança cresce. Olha, eu trato de mulheres no consultório que elas querem matar a mãe. Elas odeiam a mãe, assim, de tal forma que elas pudessem, elas matariam a mãe. Você vai fazer a análise dela, vai fazer o tratamento dela, e você encontra. Tomou abortivo, a mãe tentou abortar. Uau. Entendeu? Houve uma rejeição, não mamou um mês só, porque a mãe não queria que o peito ficasse caído. Olha só. Olha o trauma que uma criança tem, que a mãe deixou ela mamar um mês só, porque o peito ia ficar caído. E meteu a mamadeira na boca da criança. Isso é trauma, cara. Rejeição. Uau. Isso Saiu do colo. Porque quando a criança mama, ela ouve a batida do coração que ela ouviu 9 meses. A mamadeira bate coração? Não. Não. O peito bate. E exatamente em cima do coração. Entendeu? Então a criança ela é rejeitada ali. Ali é o processo de rejeição. E a criança leva isso no inconsciente primário, na primeira infância, a primeira infância de 0 a 3 anos, segunda infância de 3 a 7, a terceira infância de 7 a 11. Depois a pré-adolescência, adolescência, juventude, adulto, caixão e vela preta. É assim que funciona. Né? Então, ela recebe todas essas informações. Tem crianças que elas são rejeitadas e o avô pega e a avó pega para criar. Eu conheço um fato assim, bem relevante sobre isso. Eu ia perguntar absolutamente sobre isso também. Não, porque o pai é diferente de avô. Avô não é pai. Avó não é pai. Os avós cedem tudo para ela. Pode fazer tudo. Faz tudo. O pai, ele cria regra. Ele cresce com a mentalidade que ele pode fazer tudo. Aí, quando cresce, ele não consegue se estruturar dentro do sistema que nós vivemos hoje. Porque não pode fazer tudo. Eu não posso soltar bomba dentro do prédio. Eu não posso pegar um extintor, eu com 10 anos, e esvaziar o extintor dentro do andar todinho. Não posso fazer isso. Que regra é essa? Não, pode deixar que o vovô carregue o extintor. Faz que o vovô garante. Se não for, você não cria normas, você não cria regra para a criança. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar, para quando o menino crescer não se desviar do caminho. Se ensina o quê? O menino, o adolescente ou o adulto? O menino. É a primeira, segunda e terceira infância. Tá certo? De 12 anos para cima não adianta ensinar filho, não. Ele não aprende, não. Até 11 anos você consegue adestrá-lo. É adestrar mesmo. Sim. Literal. É igual cachorro. Hã? Desculpa a palavra. Literalmente adestrar. Entendeu? Aí vem esse pessoal da modernidade, o pai não deve chegar a vara ao filho, batendo chinelo, tá. Aqui em casa todo mundo foi criado no cacete. Não dou coletear para filho, não. Não dou, não. Porque não foi isso que eu aprendi. Exatamente. Entendeu? Tem que botar castigo, tem que negociar com ele. Eu pego o celular, boto no cofre. Eu faço isso com meus filhos de 27 anos. Mas amanhã depois ele me agradece. Sim. Por quê? Porque teve um dia que ele falou, pô, pai, valeu, fiquei 5 dias sem celular, valeu muito para mim e tal. É isso aí, cara. Ele vai aprendendo. A vida é um aprendizado. Se você não aprende pela dor, pelo amor, você aprende pela dor. A escola da vida destrói, machuca. Entendeu? Agora, aqui não.
Já viu pé de galinha matar pinto? Eu nunca vi. Não mata. Eu amo Então, as suas anedotas, eu amo as suas frases figurativas. Tem gente. porque se você não entender isso, cara, você vai criar um filho alienado. Você vai criar um filho assim, de qualquer maneira, e pode tudo. Não pode tudo, cara. Existem regras. A sociedade, com a vida, com a realidade, vai ver que não é isso e vai. Porque com 10, olha só, com 10 para 11 anos, 12 anos, a pré-adolescência, o menino fica grávido de um homem que vai nascer dentro dele. Isso é assustador. É a hora que o homem vai aflorar de dentro dele, ele tem que ter regras para que ele possa entender o seguinte, aquela história que meu pai falava assim, ó, enquanto você comer da minha comida, dormir da minha cama, e estiver sendo protegido por mim, quem manda em você sou eu. Uhum. Entendeu? Então, isso é bíblico. Não tô falando nada aqui. Só que a modernidade agora, não. O menino pode fazer tudo, pode querer tudo. Não pode, não. Tem que ter regras. Então, o menino fica grávido de um homem que está nascendo dentro dela, e a menina começa a enfrentar a mãe, porque está nascendo uma mulher dentro dela. Aí começa a briga dentro de casa. Sim. O filho briga com o pai, porque eles estão dividindo o terreno, né? E a filha briga com a mãe porque ela acha que ela é rainha da cocada preta. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E o pai e a mãe têm que dizer isso pro filho. Tem que dizer. Você que está entrando aí agora, você deve estar até apavorado com o que eu estou falando, né? Mas Sim. tem que dizer pro filho, olha, cada um, cada um no seu quadrado. Você fica no seu quadrado, eu fico no meu quadrado. E uma coisa, eu entro no seu quadrado e você não entra no meu. Maravilhoso. Não, cara, isso não tem. É por isso que hoje essa garotada está fazendo o que está fazendo aí. Porque ele entra no quadrado do pai, ele desrespeita o pai, desrespeita a mãe, manda a mãe calar. Um dia desse eu vi uma menina falando assim, cala a boca, 10 anos de idade. Falei assim, falei com a minha mulher, nossa senhora, essa menina lá em casa, ela ia usar a dentadura rapidinho. Com uma rapidez. Não pode falar isso com a mãe, rapaz. Eu Manda, sou quadrado, eu manda. sou a moda antiga. Não existe modernidade você mandar sua mãe calar a boca. Não existe isso, cara. Não pode. Isso Eu olhei para a mãe, hoje em dia. ela é assim mesmo. Ela é assim mesmo. Quando ela ficar moça, ela vai dar na cara da senhora. Então começa a tomar atitude. Mas isso toma na primeira infância, na segunda infância. A Bíblia é clara. Ensina o menino, a criança no caminho que deve andar. Você vai pegar uma menina de 12, 13 anos, vai ensiná-la como? A escola já está ensinando um monte de coisa, a internet está ensinando um monte de coisa. É complicado, cara. Complicado. É um, Aí gera trauma. é um, Gera trauma na mãe também. é um tema, e é um tema muito real, né? É complicado, porém é muito real, né? É muito real, e isso tem acontecido aos montes. Doutor, vamos lá. Nós falamos aí desse quadro da primeira e segunda infância, beleza, ok. Mas eu tenho. Repita. Deu uma travada aí, né? É. Eu tenho um filho dentro de casa, ele já tem 12, 13 anos, aí passou a idade. Esses sintomas agora vão ser mais, né? Vão Demonstrados. ser mais fortes. Vão É, ser mais pesados, porque você vai ter que utilizar da sua autoridade ou até com violência, né? Que não tem jeito, ele vai te enfrentar, como é que vai fazer? É complicado pra caramba isso. Eu estou tratando de um menino lá no consultório lá que, olha, é brincadeira. O menino, ele enfrenta mesmo, ele quebra copo, joga copo para cima, entendeu? Por quê? Porque foi criado de uma forma soberba ali, pode tudo, permissiva, e automaticamente chegou com 12, 13, 14 anos, acha que é o dono da casa, entendeu? E foi criado na prostituição. nós vemos grandes casos através dos jornais, das mídias. Eu vou voltar um pouquinho um termo aqui que me vem à memória agora. Mas antes, lá nos Estados Unidos, tinha um camarada chamado Ted Bundy. Não sei se você já ouviu falar. Foi um dos maiores assassinos em série dos Estados Unidos. Serial killer. Um serial killer.
E ele teve um relacionamento na faculdade, né? Ele teve um relacionamento com uma moça. A moça financeiramente era muito mais abastada que ele. Quando chegou um período colegial para passar para a faculdade, eu não me lembro dessa. Ela terminou com ele. Uhum. Quis mais namorar com ele. Essa rejeição que ele sofreu foi um que a partir daí ele começou nas repúblicas ele começou a assassinar e violentar sexualmente e assassinar meninos jovens com os mesmos Com o mesmo traço. Loura, olhos azuis e tal. exatamente, com os mesmos traços daquela namorada que ele a rejeitou. Claro que a primeira experiência talvez, né, deva ter sido um pouco assustadora, mas depois ele foi tomando gosto e aí ele virou um dos maiores serial killers. Um É um outro caso... psicopata. Oi? Virou um psicopata. Exatamente. Existe uma diferença muito grande, sociopata e psicopata. Depois você me lembra de eu falar. Sim. Um outro caso que aconteceu também nos Estados Unidos de um grande serial killer é um homem chamado Jeff Dahmer. Jeff Dahmer, o caso dele era o contrário. O Jeff, ele assassinava basicamente ele ia bares gays e ele cometer os Tá assassinatos. falhando. Tá falhando. Tá falhando muito. E agora? Melhorou. Tá, Você tá apertando algum botãozinho aí. tá, eu vou tentar não me movimentar muito para não interferir aqui. O Jeff, ele frequentava bares, né, gays, Sim. e ele selecionava as suas vítimas mais vulneráveis, os mais frágeis. Sim. Ele chamava para o seu apartamento, lá ele chamava o exorcista, e ele não colocava da vítima Apagava, né? apagava o cara e aí assassinava e depois ele ainda fazia o que? Esquartejava a vítima, Sim. consumia a carne. Esses dois casos, um caso a gente vê que é um caso de rejeição. Esse outro caso do Jeff Dahmer, numa entrevista que ele vai dizer, ele tenta dar alguns argumentos, algumas coisas, mas dá pra gente ver que é algum tipo de rejeição traumática que ele também sofreu na vida. E aí eu entrei nesse para justamente falarmos sobre essa diferenciação da sociopatia, do sociopata, da sociopatia, da psicopatia e os níveis que isso gera, porque um cara chegar no nível de canibalismo é uma coisa também, vamos dizer assim, clímax, né, do problema. É o auge, né? É o máximo do problema. Olha só, o psicopata, ele mata a pessoa ou as pessoas que dão prazer para ele. Nesse caso, os dois são psicopatas. Os dois. Um mata a pessoa e a outra destrói. Além de matar, ela consome a pessoa. Ela ingere a pessoa, ela come a pessoa. É uma psicopatia mais pesada, mais dura. Desculpa, muito agressiva. Muito agressiva. Então, os dois são psicopatas. Porque a psicopatia, ela não dá para você marcar, tipo, psicopata nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Não. O sociopata, sim. O sociopata, ele não mata a pessoa, ele mata os seus sonhos. Ele mata a sua vida social. Entendi. Ele mata a sua fé, ele mata os seus sonhos, né? Às vezes, as mães são as grandes sociopatas na vida das filhas e dos filhos. Você não vai ser nada na vida. Você não vai ser ninguém na vida. Isso é uma sociopatia. É uma sociopatia. Aí a pessoa usa isso como se fosse uma ferramenta para destruir não a pessoa, mas o sonho, que consequentemente vai destruir a pessoa. Entendeu? E pode levar essa pessoa até
Como esse do Jeff Dahmer, né? a suicídio, a algum problema mais profundo, né? Então, são essas coisas que a gente tem que começar a entender. Você tem que entender para você saber que tipo de ação você vai ter sobre essas pessoas. São pessoas doentes, são pessoas doentes, manipuladoras, ela te manipula, faz com que você sonhe o sonho dela, faz com que você sonhe os fracassos dela, para depois ela falar, fracassado é igual a mim. Você é igual a mim, meu filho. Você não vai ser nada na vida. Como eu também não sou, você também não vai ser. Então você cria uma guerra mental na cabeça das pessoas. Tá certo? Nós temos uma coisa chamada narcisismo primário. O narcisista é o seguinte, ele não é feliz, você também não é. E às vezes você casa com a narcísica inconsciente. Aí, meu irmão, o pau quebra para o nosso lado. Porque ela é inconsciente, ela vai destruir você, ela vai acabar com os seus sonhos, ela vai gastar tudo que você tem dentro de casa, para que ela possa comprovar para você que você é um fracassado. Mas o fracassado é ela. Aí os dois morrem juntos. Quando não separam, morrem juntos. Em alguns casamentos, eu sugiro, ó, melhor você separar, deixa ela morrer sozinha. E você vai voar, porque não tem condição de você continuar com uma pessoa dessa. Então, isso tudo são reações traumáticas que essa pessoa, que é uma sociopata, ela teve um pai e uma mãe sociopata também. Teve um marido sociopata, entendeu? Agora, a psicopatia não. A psicopatia é o nível maior da esquizofrenia. O psicopata, ele é um esquizofrênico. O sociopata é um bipolar. Entendeu? Um tem o prazer de matar, o outro mata os sonhos. Um mata a pessoa. Aquela pessoa, por exemplo, se ele teve um trauma com uma pessoa loura, com os olhos azuis, com o corpo esbelto, ele vai procurar exatamente essas pessoas, porque ele matando aquilo ali, ele vai ter prazer. Ele tem prazer em ser serial killer. Ele tem prazer. O cara que pega uma arma, o sniper, que vai na escola e mata 12, 13 pessoas, ele teve um trauma com o professor, ele teve um trauma com o supervisor, ele teve um trauma com o professor na sala de aula, com os amigos da sala de aula, ele se transforma num psicopata para matar aquelas pessoas que sofreram aquela doença, que fez com que ele sofra aquela doença, aquele mal. Ele vai lá e mata. Teve um apelido, um bullying forte, aí ele vai lá e mata todo mundo. Entendeu? Por quê? Porque eles riram dele, eles fizeram com que ele passasse vergonha, passasse vexame. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos com as crianças, com os nossos filhos, com nossos sobrinhos, com todo mundo, que eles são... a mente deles é uma mente assim, tenra. Tudo que você plantar, dá. Se você plantar coisa boa, vai dar coisa boa. Se você plantar coisa ruim, vai dar coisa ruim. Agora, Tá claro isso? Agora, o senhor mencionou no âmbito, vamos voltar agora ao âmbito um pouquinho da sociopatia, e foi muito bem esclarecido, porque a gente considera, a gente, que eu digo assim, nós, tudo psicopatia, né? Leigos do conhecimento científico a respeito, a gente só associa isso a essas coisas de assassinato, agressões, violências, essas coisas mais... Não. Mas no âmbito da sociopatia, que foi também um dos casos de depoimento, quando eu fiz a divulgação, uma pessoa me falou a respeito disso. E o que acontece? O âmbito do casamento, o âmbito da família. Aquela criança, ela cresce no âmbito... Os pais não se divorciam. Porém, vivem brigando. eles vivem uma realidade de casamento que é o tempo inteiro briga. É aquele ambiente tão tóxico que, vamos dizer assim, a criança já até acostumou. Ih, vai dar briga. Ih, vai isso. Ih, aquilo. Ih, mamãe isso. Ih, mamãe aquilo. A gente já sabe que isso vai gerar naquela criança, naquele serzinho, vai gerar aquele trauma de ter um casamento, correto? Sim. A partir daí, esse trauma vai se intensificar a ponto de a pessoa ter esse medo, essa fobia, essa rejeição de ter um relacionamento, de ter um casamento, porque vai acontecer igual aconteceu com a minha mãe, eu vou apanhar igual minha mãe apanhou, eu vou ser alcoólatra igual meu pai era, vai ser assim, assim, assim.
como que isso explode na cabeça da pessoa e em qual fase isso é mais propício a acontecer? Na adolescência, ou já no período juvenil, ou depois que ele já é jovem que isso vai se intensificar, ou logo na infância mesmo? Como que o senhor pode explicar isso? Olha só, existe uma probabilidade muito grande de você ir ao encontro das pessoas que é igual ao seu pai e sua mãe. A mulher, por exemplo, ela identifica o pai como super-herói dela, mesmo que ele tenha um monte de defeitos. E a maioria delas procura um camarada que é igual ao pai, mesmo com defeito. É um negócio interessante, né? Sim, Deveria procurar pessoas de forma diferente, mas não. Elas procuram exatamente aquelas pessoas que são iguais. Tá certo? Às vezes um camarada casa com uma pessoa que é igualzinha à mãe dele. Aí depois vê que aquele comportamento dela, da esposa, que é igual ao da mãe, constrange ele, faz com que ele tenha rejeição. Aí há separação, há briga. Mas isso acontece a partir do momento da pré-adolescência para adolescência e juventude. A criança ela não entende muito bem isso. entendi. Ela vê, e de repente o pai bate na mãe, e ela acha que aquilo ali é normal. Ah, ela merece apanhar, né? E quando cresce, ele vai ser agressivo conforme o pai era com uma mulher. Então, por isso que existe namoro, noivado e casamento. Hoje as meninas encontram os camaradas no baile funk aí, no outro dia estão morando junto, não quer saber como é que é a família. O namoro existe para você conhecer a sogra, porque a sua mulher, ela tem 80% de possibilidade de ser igual a sua sogra. Sim, sim. Entendeu? E às vezes a sogra tem raiva do genro, que o genro é melhor do que o marido dela. Eita! É, cara. Profecia isso, hein? A guerra entre genro e sogra, então? Sim, existe isso. E dificilmente você vê uma guerra entre genros e genro e sogro. Não tem, entendeu? Porque É, o homem ele é mais suscetível à conversa, ao diálogo, entendeu? Agora a mulher não. A mulher ela é um pouco mais complicada em termos de relacionamento conjugal. Então você tem que ver o seguinte: se você quer casar com alguém, dá uma olhada na sua sogra, entendeu? Porque a sua mulher vai ser mais ou menos 70, 80% do que a sua sogra é, porque ela viu isso. Ela viu isso. Ela viveu 18, 19, 20 anos vendo exatamente como uma mãe. Então, ela copia inconscientemente uma série de fatores todas as que a mãe faz, entendeu? Que a mãe desenvolve e ela desenvolve junto, porque ela aprendeu. A única escola é essa, entendeu? E o menino também, ele vê como é que o pai vai agir, ele vai ter as mesmas atitudes junto no seu casamento. Porque, olha só, já foi confirmado, se você tem um pai alcoólatra, você tem 70%, 70 a 80% de possibilidade de você ser um alcoólatra. Está na sua genética o álcool. Se você começar a beber, você não para. Se você tem um pai que usa droga, você tem a probabilidade muito grande de usar droga. Se você tem uma família promíscua, camarada que tem desvio sexual, você também tem uma grande probabilidade de ter desvio sexual. Está na genética, cara. Está na leitura genética. Entendeu? Eu sou o que eu penso, eu sou o que eu como, eu sou o que eu creio. Então, por quê? As informações que entram na minha cabeça, entram através dos meus olhos. Eu estou vendo o meu pai agredir minha mãe. Eu acho que bater na minha mulher é normal. Eu vi isso a vida toda. Mas não um tapinha só, doutor, não vai machucar não, só no pé da orelha só, não vai nem sair sangue não, tal. Então, por quê? Ele viu, processou, aprendeu, desenvolveu aquela característica. Eu sou o que eu ouço. Se você vai ouvir que você não vai ser nada na vida, que você não vai conseguir fazer nada, né? Que você vai ser um fracassado. Então, eu levo isso para minha cabeça, automaticamente desenvolvo isso dentro de mim e automaticamente eu vou acreditar nisso aí. Tá certo? Eu sou o que eu sinto. Tem pessoas que ele vai beber água, ele fala assim, ó, se tiver com cheiro de ovo, ele não bebe. é verdade, se tiver cheiro no copo. Né? Porque o cara que se o cara for só visual, ele pega uma maionese azeda, come, no finalzinho fala assim, acho que esse troço está azedo. Mas se ele esperar, ele vai saber que está azedo. Não é verdade?
Então, todas essas informações entram através do gosto, do olfato, do tato, do paladar, do que eu vejo, do que eu escuto. Forma o meu psique, forma o meu self. Se a família tem esse desequilíbrio na formação daquilo que fala, daquilo que crê, daquilo que ouve, daquilo que come, tem pessoas que são acostumadas a comer gordura, comer churrasco, casa com vegetariano, vai dar briga. É. Hoje nós vamos comer um churrasco de repolho. Não vai dar condição. Você entendeu? Então, tá vendo? Como é que namoro, noivado e casamento, né? Por isso que o apóstolo Paulo diz, né? Bom seria se você vivesse só. Mas é melhor você casar do que abrasar-se, né? O apóstolo Paulo, para mim, foi o maior psicólogo que a Bíblia me mostrou. Porque ele me ensinou inconsciente. Ó, o que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero fazer, esse faço. Isso é o quê? Inconsciente primário. Lembra? É proibido pisar na grama? Sim. Eu não quero pisar, mas o inconsciente fala, pisa, pisa. Tinta fresca. Não encosta que é tinta fresca. Não está escrito ali tinta fresca? Então, olha só. E são atitudes que eu tomo. Você pode ir. Eu amo. Mas é verdade. São atitudes que você toma inconscientemente, mas toma. Agora, e o outro? Né? Nós podemos trazer uma outra live aí sobre casamento. Casamento é um negócio complicado pra caramba. Costume diferente, vida diferente, time diferente. Um é vascaíno, outro é fluminense, um é flamenguista, outro é vascaíno. Religião diferente, por isso que a Bíblia fala do julgo desigual. É. Sacou? Para mim também vai ser maravilhoso, né? Que eu já estou em campo para casar, então acho que fazer salário. Vamos voltar ao trauma. No casamento dá trauma também. Mas a minha sogra está aí assistindo, ela até comentou também. Beijo, amo a senhora. Eu amo a minha sogra. Agora, e graças a Deus, gente. Muito bem. Conserva que é difícil. Nossa, eu sei. Eu amo a minha sogra. Também amo minha sogra. Eu amo que ela mora aqui do lado, aqui, do outro apartamento aqui. Eu trouxe para ela morar perto da gente. Gosto muito dela mesmo. Elas falam demais às vezes, mas é gente boa. Vamos lá. Trazendo agora mais. O senhor falou uma coisa que entra muito dentro dessa pergunta. O paciente, de muito ser jogado para cima, ele desenvolveu um trauma que virou uma fobia de cultura. É cultural. Umas coisas a gente sabe que é cultural. Mas quais são os tipos de atitude que mesmo que talvez que vão gerar traumas que percebem que podem hoje, através da serem evitados de fazer? Olha só, você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você faz. Os exemplos arrastam, né? Os exemplos puxam você. Então, você tem que ser o exemplo. Você tem que não falar mentira, entendeu? Isso forma o caráter da criança. Às vezes, eu já vi pai falando assim, o telefone tocar e fala assim, é o seu tio. Fala que eu não estou. Aí a criança está olhando para você e fala assim, papai não está não. Tem umas que falam assim, papai mandou falar para você que não está. Automaticamente você está dizendo para o seu filho, pode mentir. Mentir. Pode mentir. Sim. Eu tratei de uma criança que ele roubava, né? Pequenos furtos. Né? Sim. Aí o que aconteceu? Eu fui buscar a essência desse furto, desse problema, né? O que aconteceu? Um parente dessa criança botava a mochilinha dele nas costas, ia lá roubar o uísque, roubava chocolate, botava dentro da pochetinha dele aqui, um negocinho aqui atrás. Automaticamente criou uma criança ladra. Uma criança que usurpava e roubava com facilidade. Podia ver o dinheiro que pegava, veio uns R$50 em cima da mesa ali, aí ele pega, bota no bolso. Eu falei, cadê os R$50 aqui? Tá aqui, eu tava brincando. Tava brincando não, foi roubou mesmo. Porque ele via isso acontecer.
Então, nós temos que tomar muito cuidado naquilo que nós falamos com as nossas crianças. Às vezes sai sem querer. Às vezes você fala, fala um negócio lá, ela gravou. Opa, meu pai está mentindo. Meu pai está fazendo isso. Meu pai é trambiqueiro. Meu pai é um 71. A minha mãe é mentirosa. Minha mãe é fofoqueira. Agora mesmo a minha esposa estava falando aqui fora com a minha sogra, aqui na porta. Aí minha filha falou assim, vocês estão falando baixinho por quê? Vocês estão fofocando? Estava falando baixinho por causa da live, né? Não, minha filha, estou falando baixinho. Olha só, ela tem 10 anos e está falando. Vocês estão falando baixinho por quê? Porque vocês estão fofocando? Porque ela quer saber o que está sendo falado. A criança hoje está muito curiosa. Então você tem que ter uma conversa muito clara com o seu filho. Clara. Explicar a ele como é que funciona. Conversar com ele sobre namoro, sobre sexualidade, o que está nascendo os pelinhos pubianos, o menino vai ejacular no pijama à noite, vai acordar no outro dia todo molhado, que é a ejaculação noturna, a copulação noturna, que a gente fala, né, aqui da nossa cabeça. Então, o pai tem que ensinar isso para o filho, cara, tem que conversar sobre sexualidade. Antigamente, como é que falava sexualidade para as crianças? O tio mais velho pegava o menino de 14 anos e levava no prostíbulo. Na minha época era assim. Eu não fui porque meu pai me deixou. Mas meu tio Rui, eu tenho o tio Rui lá de Castelo, que ele falou, não, vou levar ele no beco da tia Chica lá em Cachoeira, lá na Noêmia, lá, você conhece aí, lá na Praia da Bandeira, que não sei o quê. Aí meu pai, não vai levar não, não vai levar não. Entendeu? Então, tudo isso é a formação do sujeito. A Bíblia, ela fala, ensina o menino no caminho que deve andar. Então, tomar banho, olha, eu abomino o homem, o pai, tomar banho com a menina de 8, 9, 10 anos, pelado no mesmo bate-chuveiro. Isso não pode. Ela está vendo o seu sexo. Vai chegar lá, na escolinha, vai arriar o short do Joãozinho para ver o Bilal do bichinho lá. Não pode, cara. A mãe tomar banho com o filho de 9, 10, 11 anos, aí começa a passar sabonete no bichinho, daqui a pouco o bichinho está... Você está aflorando a sexualidade do seu filho, cara. Isso é pecado, isso é crime. Pô, parece uma coisa besta, né? Uma coisa idiota, mas transforma o menino num tarado da escola, fica riando as calças das meninas para ver uma menina que começa a falar um monte de besteira. Se eu vejo o pênis do meu pai, eu posso ver o pênis de qualquer criança, qualquer menino. E aí... Então isso tudo, ó, cabeça, cara, tá tudo formado, tá vendo? Então, tá vendo? São uma série de coisas, fazer culto doméstico, ir na missa, quem é católico aí, levar a criança na missa, levar a criança no culto, na escolinha das crianças, ler a Bíblia com as crianças, fazer culto doméstico. Isso tudo forma o caráter do sujeito. Depois que ele tiver 18 anos, se ele quiser debandar, o problema é dele, cara. O problema é dele, mas você não viu isso em mim. E eu não me sinto culpado dos meus filhos maiores aí, que são grandes, de caminhar pelo caminho errado, não. Eu não, se for preso, nem na delegacia eu vou. Você não aprendeu isso comigo? Eu falo isso com ele. Tem 27 anos. Se você for preso por idiotice aí, por alguma coisa, eu nem lá te visito. E não pago um advogado para você. Você se vira. E aí, doutor, qual a primeira ajuda que eu devo procurar quando eu percebo que eu tenho esse trauma que me machuca, que me dói? Eu tenho um relacionamento. O relacionamento é muito top. Ele, vamos colocar, né? A moça tem um relacionamento. Ele tá com ela de todas as formas. Eles terminam, volta, termina. A menina vê aquela, sabe, aquela apanhou morar, já viu ela batendo na mão. Ela tá presa naquela relação. Ou outras situações. Eu devo recorrer primeiro. Eu vou no clínico geral, hoje eu vou direto no psicólogo, eu vou direto no psicólogo. Olha só, a primeira coisa que eu falo para os pais é manter um diálogo, ele com a criança dentro de casa. Ele tem que gerar confiança no filho. A filha tem que confiar nos pais. Se acontecer alguma coisa, eu criei minha filha que eu disse, olha, filho, se acontecer alguma coisa com você, fale com a gente.
Você, de repente, não precisa ser a nossa melhor amiga, mas você tem que ser minha amiga. De repente, você tem uma melhor amiga na escola, mas você tem que falar com a gente, porque nós podemos te ajudar. Não deixar a criação dos filhos na mão de babá, na mão de empregada. Você toma conta da escola. A escola não cria caráter no seu filho. Ela não cria, ela educa. Português, matemática, geografia, ciência. Isso a escola, mas o caráter, tá certo? O caráter é forjado pelos pais. Então você tem que ter um diálogo com os pais. Se você estiver tendo dificuldade, eu sugiro a você que procure um psicanalista, um psicólogo, tá certo? O psiquiatra não, porque o psiquiatra vai te dar medicamento. O psiquiatra trabalha o medicamentoso. O psicólogo e o psicanalista trabalham a parte terapêutica, a parte onde você tira da criança, tá certo? Eu já tratei de uma menina de 12 anos, que ela estava revoltada dentro de casa, e ela falou comigo, meu pai me estrupa desde 7 anos. E aí? Como é que você faz? Pesado, cara. Trabalhei em consultório, não é para criança, não. É o pau quebra mesmo. Aí como é que você faz? Aí tem que Chama o pai, criança. conversa com ele, fala, olha, eu vou passar você para o conselho tutelar, você vai se virar com a justiça. E não deu outra. Tá na gaiola lá. Entendeu? Então, cara, ela é revoltada, ela é rebelde, saiu de casa 3, 4, 5 vezes, por quê? Ela não tem o porto seguro dela, não existe dentro de casa. Você tem que ser, você pai e mãe que está me ouvindo aí agora, está assistindo a gente aí, essa live que eu estou sentindo assim, muito boa, muito produtiva, você tem que ser o porto seguro dos seus filhos, cara. Se você não adotar o seu filho, um traficante vai adotar, uma prostituta vai adotar, entendeu? Um bandido vai adotar. Você tem que ser. Então, você tem que falar, você tem que dialogar. Os pais não dialogam. Compra o celular para o filho, joga na mão dele, ele entra na internet, que o mundo não tem limite, a internet, não vigia a internet, não cria regras para você ver. A nossa filha tem aqui, ó, nós temos um sistema aqui, que se ela escreveu lá alguma palavra, sexo, pip, pip, já apita no nosso celular. Então você tem que vigiar. Vigiar é orar, está na Bíblia. Entendeu? E eu tenho que confiar nela. Porque se eu desconfiar dela, eu tomo o celular dela e guardo no cofre. Um mês. Já ficou um mês guardado no cofre. Tô nem aí, cara. Dane-se. Entendeu? Então você tem que ser, como diz lá o cearense, arretado mesmo. Agora, doutor, a gente entendeu que a quem a gente deve recorrer, a primeira instância, vamos colocar assim. E isso no âmbito infantil, eu acredito que isso seja um pouco mais difícil, né? Na adolescência, vamos colocar assim, pela dificuldade que se tem dessa comunicação dos pais. Então, nesse âmbito... Não pode deixar chegar na adolescência. Então, o problema é isso. Já é um exercício para os... Segunda infância, 7 anos, 8 anos. Às vezes a criança é hiperativa, tem que tomar Ritalina, tomar algum medicamento. Aí você vai, eu trabalho junto com o psiquiatra. Quando eu vejo que tem que tomar medicamento, eu já passo para ele, para que ele possa fazer o processo medicamentoso e acompanhamento clínico, entendeu? Não pode deixar chegar de 13, 14 anos, não dá para segurar mais não. Porque depois que já chega também na vida adulta, já fica mais difícil. Porque tem adolescente que o homem nasce aos 12, 13 anos, cara. Tem menina que 10, 11 anos já está nascendo a mulher dentro dela, que ninguém segura. Não tem regra. Ninguém vai pra rua, chega em casa 10h30, 11 horas da noite. Tava onde? Tava com as amigas. Tem que tomar muito cuidado, dormir na casa de amiguinha, saber quem são os pais, qual a estrutura da família dessa pessoa. Porque acontece estupro, hoje, aos borbotões aí, uma palavra que o diretor da Itapemirim usava sempre. Por quê? Você deixa a menina dormir na casa do estuprador, pô. À noite ele vai lá e diz a sua filha. E aí vai gerar nela um absurdo. Sim. Um trauma sexual, um trauma afetivo, revolta, rebeldia, raiva, ira, ódio, até uma psicopata ou até uma sociopata. E os pais devem, então, ficar bem atentos às alterações. Muito ligado, muito ligado. Né? Vai dormir na casa de alguém, procura saber quem é esse alguém, qual é o histórico dessa pessoa. Ele é bacana, mas você não sabe como é que funciona. Tem que tomar muito cuidado, cara.
Exatamente. Hoje a gente está esclarecendo aqui muito, muito profundamente sobre traumas, né? E você que está assistindo aí, compartilhe para alguém que não tenha tido ainda acesso a esse vídeo, para que isso seja tão esclarecedor quanto que está sendo para nós. E nós estamos com o psicanalista Paiva esclarecendo muito para a gente e também recomenda, né? Procure se curar dos seus traumas, procure um psicanalista, Procure ajuda. Procure ajuda. procure ajuda. É de extrema importância nós procurarmos ajuda, porque às vezes até dentro de nós a gente tem aquele constrangimento preconceitual, né? Ah, psicólogo é coisa de doido, psicanálise, esse negócio de terapia é coisa de maluco, né? Porque quando você tem problema de físico, você vai na academia, não vai? Vai fazer exercício. Quando você tem problemas espirituais, você vai onde? Vai na igreja, vai visitar alguma entidade, Buda, não sei o que você vai fazer aí, católico, apostólico, romano, o crente, né? Agora eu estou falando agora no geral. E quando você tem problema na saúde mental? Não procura ninguém? É. Tem que procurar. Você Prefere desabafar as mágoas pelas indiretas aí você vai desabafar com alguém que tem menos estrutura que você. É igual uma senhora foi conversar com uma mulher. Ah, eu tô com problema com meu marido e tal. Ela falou, separa dele, B. Se ela separou, a mulher falou, pegou o marido dela. Desculpa, mas é verdade. Seria como se não fosse trágico. E foi verdade. Ela chegou no consultório, doutor, separei do meu marido. A minha amiga, que eu fui me aconselhar com ela, pegou meu marido e levou. Quer dizer, parece que é brincadeira, mas é verdade. É uma realidade. Você não pode sair falando para qualquer um. Você não pode sair falando das suas intimidades para qualquer um. Ah, eu sou um livro aberto. Negativo, não existe livro aberto. Você tem a sua essência, né? Você tem os seus segredos, né? Você tem aquilo que está no seu oculto, que só Deus sabe, ou só o seu pastor sabe, só o padre da sua igreja sabe. Então tem que se preocupar com isso, cara. Não é abrir o verbo para qualquer um, não, porque o outro também pode ser um sociopata, como essa mulher foi, né? Armou a arapuga para ela, separou do cara, o cara foi pro lado dela e está lá, casado com o cara, e ela escondeu. E sozinha. Isso aí. Doutor, para resumirmos em conclusão, o senhor como psicanalista... Falando pra caramba. Nossa, é muito bom, né? Se tivesse 2 horas e meia, eu acho que a gente ia tranquilo, que o povo está interagindo, está participando. O senhor tem o seu escritório hoje, o seu consultório hoje aí em Guarapari, né? No centro da cidade. Em Guarapari. Sim, aqui da Vino Matos, frente ao campo do Guarapari, em cima da Mil Folhas, aqui, sala 201. A gente tem o nosso consultório ali. E se você quiser entrar em contato com a gente, você pode entrar também na minha rede social, Dr. Cláudio Paiva. Você vai lá tem todas as informações, eu tenho vídeos que eu publico, ou tem no Cláudio Paiva ES, também no Facebook, Cláudio Paiva. Você me encontra na rede social aí, toda semana tem um filme que eu faço sobre uma matéria, sobre alguma coisa sobre trauma, sobre casamento, sobre separação, sobre divórcio, sobre suicídio. Na minha rede social tem todas essas informações aí, que você pode usufruir aí à vontade. Maravilhoso. Além disso, você pode saber como funciona, né, a psicanálise, seguindo aí nas redes sociais também e entrando em contato também. Você que se identificou com algumas dessas situações que você já viveu, que talvez algumas coisas trouxeram aí a sua lembrança e você percebeu, opa, eu preciso resolver isso daqui, que isso aqui me causa dor, eu preciso, né, me movimentar para que isso deixe de me causar desconforto. Talvez algum transtorno de ansiedade que você tenha possa ser em decorrência, né, de algum trauma lá atrás, isso está guardado, desencadeado aí, você tem que... Está escondido aí. E você Porque tem... a gente mascara muito os traumas, a gente tem medo de enfrentá-los, então a gente mascara muito ele. Mas tem hora que ele entra em erupção, não tem jeito não. Uma hora ele vem. Exato. Entendeu? Ele está adormecido. A hora que o leão acordar, ele vem para cima de você. E o senhor atende de segunda a sexta-feira? Eu atendo segunda a sexta-feira, aos sábados, às vezes as pessoas que trabalham de segunda-feira, eu atendo sábado de 8 a meio-dia, aqui no consultório. Você na rede social, você vai ter o nosso telefone, 99961-6530, você fala direto comigo, tá certo? E eu terei um imenso prazer de receber uma ligação sua,
um bate-papo lá no Face ou lá no Instagram, entendeu? Lá no Telegram também tá lá, amigos de Cláudio Paiva. Eu estou à disposição de vocês aí. É só me ligar. E ele responde mesmo, viu, gente? Ele é doutor, mas ele é do povo, ele é assessor. Não, eu não pode deixar sem resposta, né, cara? Não pode. Exatamente. Para finalizarmos aqui, um exercício prático após, né, você consultar, você procurar a psicanálise para você se livrar desses traumas. A gente não pode encerrar sem falar do famoso botãozinho, que eu tenho certeza que muitas pessoas conhecem esse botãozinho, que nós vamos transformar ele num conselho final, né, como um exercício, vamos dizer assim, prático, né? Um exercício prático rápido para as pessoas não deixarem esses traumas se consumirem, né? O que o senhor recomenda aí? Olha só, eu sempre falo com meus pacientes que nós nascemos com um botãozinho que a gente quase não aperta, é o dane-se, né? O dane-se, aperta o dane-se. A pessoa está te perturbando, dane-se, deixa ele para lá. Porque senão o que acontece? Tem pessoas que têm a capacidade de jogar para cima de você os seus fracassos. A pessoa é fracassada, ela joga o fracasso em cima de mim. Eu não tenho nada com isso. Dane-se ele para lá, o problema é dele. E às vezes eu aperto o dane-se até para minha mulher, ela fica brava comigo, quando eu faço assim para ela, para de apertar o dane-se para mim, que não sei o quê. É o dane-se mesmo, cara. Porque senão o que acontece? Você vai assumir o sofrimento que não é seu, cara. Vai assumir um trauma que não é seu. E quando você fala, né, o Freud fala muito isso, né? Quando você fala, você tira de dentro de você todas as suas amarras, entendeu? Todas as suas armadilhas. O nosso inconsciente, o apóstolo Paulo fala isso, ele é vagabundo. O consciente nosso é vagabundo, tá certo? E eu tenho certeza que o apóstolo Paulo tinha um trauma muito grande, que ele falou isso, né? O espinho na carne dele é o trauma. Ele não falou o que é. Eu suponho que seja um trauma de relacionamento, porque ele era apaixonado pela irmã de Barnabé, ela não queria nada com ele até brigou com Barnabé e tal, naquela história da viagem dele lá e tal. Então ele tinha um espinho na carne, pode ser um espinho na área da sexualidade, do comportamento, ou de uma palavra torpe, sei lá, ele tinha um espinho na carne, né? Ele pediu para Deus tirar esse espinho, Deus falou, não, deixa ele aí, porque você vai lembrar que eu sou Deus, e deixa ele quietinho aí. A hora que ele doer, você vai lembrar de mim. Então, tem traumas que nós temos na nossa vida que Deus fala assim, você vai morrer com ele, tá? Porque você precisa dele. Porque, às vezes, o trauma é interessante, ele cria limite para você. Ele refreia, né? Peraí, opa, já passei por essas terras estranhas aí, pelo esse vale de osso seco aí, não vou passar de novo, não. Epa! Né? Não, que o cara na televisão, opa! Né? Não vou entrar nessa bola dividida, não, porque eu já passei por esses caminhos aí, eu não quero isso de novo para mim, não. Então, o trauma, ele às vezes, até você pode falar, é salutar. Ele faz lembrar você da sua fraqueza, né, daquilo que você tem que melhorar, né, os pontos de melhoria que você tem que ter na sua vida, para que você possa desenvolver e ser aquele servo, aquele homem, aquela mulher que Deus projetou você ser. Maravilhoso. Doutor Cláudio Paiva, muito obrigado pela sua participação, dica de conhecimento. Essa live foi sensacional. Tem muita informação boa, proveitosa. Eu quero agora, como amigo, tanto esse lado, computador aqui nessa live. Muito obrigado. Obrigado mesmo pelo seu precioso tempo cedido. A live vai ficar salvo. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser através dessas 1 hora. E eu me sinto muito honrado em tê-lo como igual. Com você, mesmo estando aí alguns sei que nós somos e temos muito feliz, muito obrigado. Eu que agradeço pela participação com você aí. Eu sempre falo o seguinte, nós nascemos com uma bandeja, né? Você sabia que você nasceu com uma bandeja? Com a bandeja? Aqui. Ah, sim. Então, nós nascemos para servir, né? E nós estamos aqui servindo. De uma forma ou de outra, nós estamos passando um pouco do conhecimento que a gente tem para que a pessoa possa ter, para não sofrer. Você sofre, a Bíblia fala, o meu povo sofre por falta de
Conhecimento, cara. É que o nosso povo, as igrejas, os pastores, deveriam se preocupar um pouco mais de falar sobre isso. Eu dou palestra em todas as igrejas, se quiser me convidar para ir na sua igreja, para falar sobre isso, falar sobre casamento, falar sobre sexualidade e adolescência. Eu estou à disposição. O custo é zero. Você só vai pagar o almoço e cantar umas 2 músicas para mim só e acabou. Ah, maravilhoso. Tá falhando, hein? Que vão ter pessoas que vão te procurar. É libertador. Estou devendo Obrigado. fazer o meu tratamento, o meu plano. Né? Cara, eu estou à sua disposição sempre aqui, você sabe disso, né? E eu super. Você pode vir para cá no sábado. Essa semana mesmo eu já... Tá falhando, hein? Coisa Tá boa falhando. de ser mesmo. Oi? Tá falhando. Eu disse que coisa boa fica mesmo. Tá bom. Obrigado pela atenção aí. Deus abençoe. Beijo no coração de todos aí. Eu espero ter podido ser útil para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Foi totalmente. Eu vou fechar a aba aí. Falou, irmão. Um abraço, hein? Um abraço. É A isso. Manu tá aqui atrás dando tchau aqui, ó. Manu, minha filha. Dá tchau aí. Olha lá. Tchau. Tá bom. Um abraço, meu amado. Um abraço, querido. Gente, é isso. Esse foi o Dr. Cláudio Paiva. Esse foi o maravilhoso Dr. Cláudio Paiva, psicanalista clínico, e ele nos ajudou de uma profundidade muito, muito grande. E eu quero agradecer muito a você que ficou até aqui, que compartilhou com seus amigos, que comentou. Eu vi o comentário de vocês, só que hoje eu não consegui falar muito dos comentários, que eu queria dar um espaço mesmo para o doutor falar, porque ele dá muitos exemplos do cotidiano, então ele já vai respondendo, enganchando em um outro assunto, uma outra questão, e vai, assim, debulhando mesmo, né, essas informações de realidade que nós vivemos. Muito obrigado por você ter estado até aqui. Compartilhe, essa live vai ficar salva no IGTV. E um dia depois ela vai entrar no canal oficial do YouTube. Quando tiver todos os vídeos lá liberados no YouTube, a gente tá com um probleminha técnico, aí eu vou mandar o link, vou divulgar aqui nas minhas redes sociais. Eu tenho certeza que vai ser muito bom também. Para quem não conseguiu assistir ao vivo, tem a oportunidade. Então, encaminhe essa live para o máximo de pessoas que você puder, para que essas pessoas também entendam que do corpo a gente cuida na academia, do espiritual a gente cuida na igreja, mas a gente também precisa de cuidar da nossa saúde da mente. Então, psicólogo, psiquiatria, psicanálise não são coisas, vamos dizer assim, ruins. São campos a serem explorados e que vão nos ajudar a vencer os nossos traumas. Tá bom? Eu quero abençoar a sua vida e que o Senhor te abençoe, o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, com o grande e insondável amor de Deus, que excede todo entendimento, com a graça redentora e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou na cruz por nós, e com as doces e eficazes e constantes ações do Espírito Santo, sejam contigo, comigo e com todo o povo de Deus e com toda a humanidade espalhada por essa terra, até que Ele venha. Você tenha uma boa noite, tenha uma boa semana, guarde tudo que você aprendeu aqui e vá ser feliz. Esse foi o nosso Papo Sério de hoje e eu quero mandar um beijo grande pra você e agradecer mais uma vez por você ter ficado até o final aqui comigo. Tá bom? Deus te abençoe. Tchau!